e isso é assim, impactante para todos nós, né? E nas relações de trabalho, certamente isso também causa grande impacto. E eu tenho certeza que o Dr. Alexandre vai muito nos ajudar a compreender um pouco mais e talvez nos dar ferramentas de alguma forma para que nós consigamos ultrapassar esse período aí com uma, assim, não vou dizer que sem nenhuma dificuldade, né, mas com menores dificuldades para que todos nós consigamos superar essa fase. Eu sempre digo que sempre digo para todos, né, já esteve mais longe, estamos mais perto de superar isso tudo. Então, doutor Alexandre, muito obrigado pela sua disponibilidade e eu passo a palavra então ao doutor Alexandre. Grande abraço, muito obrigado. Bom, bom dia a todos. Obrigado também por estarem querendo dividir sobre esse assunto, que é bastante importante para nós que somos psiquiatras, trabalhamos com saúde mental. A gente percebe que esse assunto vai cada vez ser mais relevante agora nesse período. Essa aula eu fiz até inclusive com um foco bastante parecido para uma liga de psiquiatria que a gente tem na universidade ali na Unisul, da Pedra Branca, dentro do curso de medicina. E eu adaptei e atualizei um pouquinho para a gente poder trazer para vocês também esses conceitos que eu acho que são, às vezes, alguns percebidos, outros a gente acaba passando no automático e vale ser revistos, né? Algumas mudanças de dinâmica que a gente tinha sociais e formas de lidar com a saúde mental e preveni-la, elas foram amplificadas. Agora a gente tem mais questões para discutir. Então, para essa palestra eu não tenho nenhum conflito de interesse. Eu acho que vale trazer o plano de fundo que a gente está, né? Agora no mês de setembro, quase em outubro, a gente está tendo aí uma média móvel de 14 dias, em média de 800 mortes no Brasil, ou seja, a doença está passando, já esteve numa média móvel maior, mas ainda continua, muito provavelmente porque a gente está invadindo os grandes rincões aí do país, né? Com pequenas e médias cidades agora sendo acometidas. Mas para nós que estamos aqui na Grande Florianópolis e estamos no nosso estado, que a gente sempre chama atenção quando a gente olha os gráficos e as imagens, é que é um dos poucos estados que está sempre decrescente nas linhas. Então, sim, eu concordo com o senhor. A gente está num momento de descendência, talvez descendo esse morro um pouquinho mais devagar do que a gente gostaria, mas ele está descendo devagarinho. Mas a gente ainda tem os problemas de sempre. A gente tem miséria, né? A gente vai voltar a atenção ainda mais à miséria que continua presente. A gente continua tendo o desgaste da família, que sempre teve no cuidado de crianças pequenas, junto ao próprio desgaste do trabalho e outras demandas. A gente continua e amplificou o problema de violência doméstica, visto que muitas vezes a escola, o trabalho eram locais de fuga para quem sofria essas violências e retirando essas atividades externas e inclusive diminuindo a capacidade da pessoa pedir ajuda, visto que às vezes o agressor fica em casa em vez de estar trabalhando, então até a possibilidade de ligar para um serviço e procurar ajuda diminuiu. Então a gente teve uma amplificação desses problemas. E falando sobre também especificamente uma população de risco que foi abordada durante a pandemia, que são a população de idosos, a gente teve um isolamento maior dessa população, em parte por conta da própria característica dessa doença, que chama muita atenção para essa população ficar afastada, mas em parte também pela, vamos dizer, menor aproximação dos meios de mídias virtuais e redes sociais que limita um pouco o acesso à família, limita um pouco o acesso aqueles que querem bem o idoso e se afastam tentando ajudá-lo para que evite que ele acabe se contaminando. Mas existe um momento que a gente tem que equilibrar esse risco sanitário versus o risco de saúde mental e o quanto isso traz prejuízo. E essa discussão ela precisa vir à tona ainda nesse período de pandemia, visto que a gente tem visto no consultório mesmo o maior número de casos de degeneração de humor, quadros compatíveis com uma depressão com gatilho desse período de isolamento, e também de sintomas ansiosos, né? Tendo pacientes às vezes que até chegam ao consultório
muito nauseados, vomitando, trêmulos, pela falta de contato e uma exposição muito tardia às saídas externas. E aí vale destacar, perdão, uma população ainda mais específica, que são aqueles pacientes com queixas cognitivas, com perdas de memória, e que a gente vê também uma degeneração maior do quadro deles nesse período de pandemia, pela principal falta de estímulos que eles estão recebendo nesse período. E focando, né, na nossa população alvo aqui, que é os profissionais de saúde e os médicos, a gente teve um grande impacto naqueles que trabalham em UTI. Isso é uma matéria da BBC, mas da BBC Brasil, em que a manchete era que alguns não vão conseguir mais colocar o pé numa UTI, relatando aí a dificuldade que muitos profissionais, especialmente naquelas regiões que tiveram maior impacto, como São Paulo, Rio de Janeiro, no início lá em Manaus, em que não havia estrutura necessária para o atendimento mesmo em ambiente privado. No ambiente público a gente sabe que tem sempre uma estrutura no limite, mas esse limite estourou, colapsou em alguns locais, e o ambiente privado, que muitas vezes funcionava dentro da sua capacidade, essa capacidade também se esvairiu por um período. Então, muitos passaram por situações de estresse agudo, outros vão acabar evoluindo, infelizmente, para um estresse pós-traumático, visto que lidar com vidas, mesmo para quem já está calejado, já tem isso como rotina, é sempre um desafio, e quando esse desafio traz pessoas mais jovens, traz pessoas que não são da realidade do dia a dia do intensivista, isso também se mostra mais difícil, né? Por outro lado, a gente trouxe não melhorias com a pandemia, mas avanços que já iriam acontecer de uma forma mais breve. Então, essa interação com o uso da tecnologia, que está nos permitindo falar aqui hoje, o fato da gente conseguir dinamizar mais os trabalhos, permitiu que muitas pessoas, principalmente aquelas com maior nível socioeconômico, estivessem mais próximas da família, porque não perdem tempo no trânsito, porque não perdem tempo com reuniões em outras cidades, em tendo que fazer ponte aérea, acabou aproximando essas atividades e permitiu que essas pessoas conseguissem ficar mais próximas e, portanto, até como algo como proteção em saúde mental. Isso é recorrente no meu consultório, de muitos pacientes que estão nessa faixa e nesse padrão socioeconômico até sentirem vergonha de dizer que a pandemia trouxe benefício para a sua vida social. Mas é uma verdade, teve uma parcela pequena que se beneficiou desse avanço, que iria já acontecer, talvez daqui a 5, 10 anos, mas ele foi encurtado aí na pandemia. Então, essa população, ela teve, como eu falei, menores deslocamentos, mudanças nas atividades profissionais, aumento do tempo com a família, e aí se viu, no estudo que foi publicado em junho, coletando dados de abril em diante, comparando com dados anteriores à pandemia, e que havia um potencial redução de estresse, e que a gente provavelmente viu em muitas pessoas essa redução de estresse, podendo ficar mais perto de casa. O estudo que eu mais me baseei para passar esses dados para vocês é um estudo que foi, como eu falei, principalmente coletado os dados em abril de 2020, foi publicado em junho, e ele comparava dados de 2014, 2015 e 2016. O que ocorre? O Reino Unido ele tem um serviço de saúde de excelência, né? O NHS é um serviço referência em todo mundo, inclusive o nosso SUS, que fez 30 anos, se baseia no NHS como diretrizes, porém lá ele funciona, vamos dizer, um pouquinho melhor, né? E lá eles trabalham com a prevenção de uma forma mais intensa, e diferente de nós que postergamos o nosso censo para ano que vem ou talvez o outro, lá, a partir do momento que houve a pandemia, eles intensificaram as pesquisas de saúde mental e saúde física. Então, só voltando ali, depois vocês vão ver que eles começaram a fazer avaliações mensais ou bimensais em vez de avaliações anuais, como era de praxe numa situação normal. Então, eles intensificaram a avaliação da sua população, da sua comunidade, para entender quais eram os possíveis riscos e logo já conseguir intervir. Que é o que a gente vai tentar replicar aqui para a nossa realidade, visto que a gente não está tendo nem censo habitual a cada 10 anos. Vale um disclaimer, né, que a gente, dentro da psiquiatria, sabe que transtornos adaptativos justificam alguma resposta emocional. Então, nas primeiras 2, 3 semanas é normal a gente ter dificuldade de lidar com o fato novo.
como é o caso de hoje, a gente vê uma máscara associar a Covid, vê um álcool em gel associar a Covid, vê essa distância de 1,5 m, 2 metros se associar a Covid. Relações essas que não existiam porque nem Covid fazia parte do nosso dia a dia. Então, a gente teve um tempo de adaptação e como essa pesquisa ela avaliou um mês depois, poderia ter algum impacto o fato da gente ainda estar se adaptando à realidade, né? O que eles observaram? Eles aplicaram uma escala de índice de estresse. A gente tem outras escalas, como a PHQ-19, também que avaliam isso, mas a escala que eles utilizaram é a mesma que eles usam há vários anos para justamente poder comparar. E eles viram que pessoas que tinham crianças com menos de 5 anos, pessoas que estavam nessa faixa etária dos 18 aos 34 anos, e pessoas que já tinham desigualdades pré-existentes em saúde mental, ou seja, já apresentavam algum transtorno, mesmo que um transtorno com certa funcionalidade, como uma depressão leve, um transtorno de ansiedade generalizada, eles mostravam maiores índices de estresse do que o restante da população. Isso condiz com o que a gente já sabe da nossa epidemiologia geral. O que chamou atenção foi que pessoas que já tinham trabalho apresentaram-se com maior risco de prejuízo de sua saúde mental, visto que estariam expostos a esse risco durante o período de pandemia, naquela situação da gente não saber o real índice de letalidade depois da curva de aprendizado médica, dentro de um ambiente hospitalar, dentro do quem entubar, quem não entubar, quem medicar dentro do hospital ou não medicar, a relevância do uso de corticoide, entre outras estratégias. Então, houve uma curva de aprendizado, né, do fato novo. E aí, a partir dali, a gente está vendo, inclusive na Europa agora, maiores índices da infecção, mas não se traduzindo em maiores índices de mortalidade, porque a comunidade médica e de saúde está conseguindo entender um pouco mais como manejar. Mas como era algo novo, quem estava empregado ia ter que sair para a rua, apresentou maior índice de estresse na época. Avaliando esses dados, né, a gente sabe que a longo prazo, isso já está bem descrito em outras crises econômicas, como a crise de 70 do óleo, a grande recessão de 30, a bolha americana imobiliária, a gente teve aumento de taxas de suicídio nesses momentos e aumento de internações hospitalares por transtornos mentais. Então, é muito provável, é o que a gente vê de fato, a gente já tem alguns dados também canadenses que reforçam esse tipo de avaliação, em que há uma relação direta entre desemprego, de um caso para cada 10 mil desempregados, uma taxa de 1 para 1 de tentativa e óbito por suicídio. Então, é um problema de saúde mental importante saber que essa crise econômica está se instalando, né? E pode ser que ainda piore. Uma outra questão importante é que muitos pais começaram a trabalhar de casa e tiveram que, além de ter suas funções adaptadas, que não é fácil, tiveram que ainda ter uma nova função que é de cuidado e educação dos filhos, que eles não se adaptaram para isso. Se a gente vai discutir uma questão mais filosófica, que a educação infantil pode ser feita em ambiente doméstico, é uma outra série, mas nesse momento foi uma mudança brusca. Todos nós nos pegamos tendo que criar um ambiente de trabalho em casa que a gente não tinha, né? Então, para aqueles que ainda têm filhos pequenos, o porquê de uma maior taxa de estresse vem muito disso. Você tem mais atividades, mais responsabilidades durante esse período. E a partir daí, assim como no pós-guerra, que a gente viu sabe que isso ocorreu em outros grandes momentos da nossa humanidade, vieram novas descobertas, né, quanto a o que utilizar para prevenir saúde mental. Uma coisa que chamou a atenção é que pessoas que moravam em espaços pequenos sentiram falta de espaços pequenos, e isso já estava se vendo em grandes centros, como em São Paulo, uma dinâmica de mudança para regiões mais periféricas, em que a gente consegue ter casas maiores, espaços maiores. Então, ter um espaço interno minimamente possível para que você se sinta mais leve na sua casa se mostrou um fator de proteção para a saúde mental também. A aglomeração familiar, né? Então, o fato de ficar no ambiente junto com outras pessoas que são da nossa família se mostrou um outro fator de proteção e que a gente deve cultivar agora nesse período pós-pandemia, porque ele fez falta para grande parte das pessoas. Ter um suporte escolar, um suporte de creche também
se mostrou um fator de proteção. Então, para aqueles que têm filhos pequenos, quando a gente pensa em prevenir saúde mental em todos os aspectos, no sentido até de quem está com um quadro instaurado, ou aqueles que querem prevenir que esse quadro agrave, ou prevenir que esse quadro se instale, a gente pode prever isso tentando diminuir esse cuidado excessivo, esse tempo excessivo que tem para se dividir os cuidados de criança junto com o momento de educação, junto com o momento de trabalho, né? E a questão do acesso à internet, que sempre se mostrou, ou pelo menos na maior parte das vezes se mostrou como um fator de risco, ela se mostrou também um fator de proteção durante esse nosso momento, porque se a gente não tivesse acesso a um bom acesso à internet, a gente inclusive não estaria aqui conversando. Então, o acesso à internet se mostrou também um fator de proteção e ele tem que ser pensado dessa forma daqui em diante, porque a gente não espera que uma pandemia nova se instale, mas a gente sabe que talvez em algum outro momento a gente precise ficar isolado. E tentar, de alguma forma, nesse período de pandemia, manter a conectividade social, manter certas relações, manter certos contatos que facilitam a nossa preservação de saúde também. Lembrando que, como uma cena de um pós-guerra, né, daquele marinheiro chegando da guerra e podendo abraçar a sua família, a sua esposa, é o que a gente pretende fazer logo com todo mundo, como bem dito antes, né? Nós somos uma população latina, a gente sente falta desse tipo de contato físico e assim que ele for possível, a gente provavelmente vai voltar a fazê-lo. Talvez com um pouquinho de receio no começo, como tudo que é novo, mas aos pouquinhos a gente vai provavelmente retomar essa conectividade que sempre teve. E uma questão que eu acho que é muito importante destacar, que pouca gente valorizava, é que ter reserva econômica, ter um colchão, né, um fundo ali para que você, no aperto, possa consultá-lo e a partir dali você fique tranquilo no momento de crise, também se mostra um fator de proteção. É algo que muitos vão ter que rever na sua dinâmica familiar, de ter que ir aos pouquinhos fazendo essa reserva de emergência, porque a gente sabe, novamente, que vivemos num país instável, que de vez em quando tem suas crises econômicas, isso não é de hoje, isso é de sempre. Então, essa situação escancarou esse problema, mas ele não é um problema só de pandemia, ele é um problema de longo prazo, né? Então, temos que encarar dessa forma também. Portanto, todos esses fatores se mostraram relevantes para a saúde mental e interessante a gente tentar ver aqueles que se encaixam à nossa vida e aqueles que a gente está, de alguma forma, falhando em mantê-los e começar a repensar para que, caso aconteça algo semelhante, e principalmente alguns deles, situações que não necessariamente precisam envolver uma crise de saúde, pode ser uma crise apenas econômica, se mostrem uma nova segurança para a gente, um novo suporte, uma nova capacidade da gente ficar resiliente e tolerar essas adversidades que o mundo nos traz. E essa é a minha mensagem final, né? A gente está num bom momento, sim. A gente está cada vez mais tranquilos, principalmente pelo fato de os óbitos, né, cada vez estarem menores aqui na nossa região em especial. Nós estamos afortunados por morar em Santa Catarina, mas ainda não passou, né? Está passando. Então, eu acho que a gente pode baixar um pouquinho a guarda, tentar começar a dosar esse impacto de saúde mental versus saúde clínica, saúde sanitária, e começar aos pouquinhos, dentro do que é possível, dentro do que a pessoa se sente segura, a se expor mais a ambientes externos, a se expor mais a uma certa interação social, mesmo que ela seja feita de máscara, mesmo que ela seja feita com distanciamento, ela é muito melhor do que a ausência de interação. Então, esse balanço a gente tem que começar a pensar em fazer cada vez mais. Já deveria estar fazendo antes, mas agora cada vez mais. Muito obrigado. Doutor Alexandre, agradeço imensamente. Eu queria saber se o doutor vai abrir algum espaço para perguntas ou se o doutor tem algum compromisso aí. Não, podemos abrir. Eu separei o horário aqui até às 11. Imaginei fazer uma apresentação mais objetiva, justo para a gente poder dar uma discutida mesmo. Pessoal, então, já que o doutor está à disposição, se alguém tiver algum questionamento aí que vise o interesse coletivo aí, fique bem à vontade, pode levantar a mãozinha ali, porque, obviamente, no vídeo não consigo detectar a todos, né?
Alguém tem algum questionamento? Eu não tinha uma dúvida, mas eu fiquei feliz de ver que alguém que tem propriedade técnica está dizendo que já passa pela nossa cabeça, né? Que o doutor mencionou a questão do equilíbrio, né, entre o equilíbrio da saúde mental com aquela questão da necessidade, né, nossa de sanitária, né? Tem hora que a gente se questiona mesmo assim, puxa, será até que ponto vale a pena a gente de fato sacrificar a cabeça em busca do conforto físico? E às vezes a gente descobre as duras penas que é a cabeça que manda no corpo, né? A gente começa a se sentir tão mal que às vezes pensa, putz, acho que é um sacrifício que não está valendo a pena. E não só eu, mas teve várias pessoas, né, vários funcionários do conselho que tiveram em família exemplo disso, né? A gente tendo pessoas caindo em depressão e necessitando tratar a cabeça em razão de uma profilaxia que a gente está fazendo para o corpo, né? Então, enfim, é bem interessante escutar de alguém que tem autoridade para dizer o que a gente, como leigo, já imaginava. A gente tem colegas que falam que estão com cérebro de pandemia, né? Cérebro de pandemia é aquele cérebro já cansado, desgastado, que não tirou férias, ou que as férias não foram lá aquelas coisas, né? Estão acostumados a viajar, estão acostumados a ter um momento de relaxamento fora de casa, em que ir para academia não significa ter que marcar horário, ter que se organizar antes, dá para interagir com as pessoas lá dentro, então tudo está diferente, né? Todas as nossas interações sempre tem um freio, e isso ainda a gente vai ter que conviver um pouco, mas de fato a gente não pode se isolar totalmente, porque isso gera nesse momento até provavelmente muito mais impacto negativo que positivo. Então a gente não deve baixar a guarda, não deve voltar a uma vida normal, mas sim, a gente deve não baixar a guarda dessa forma, mas baixar um pouco no sentido de sair um pouco mais, de se permitir fazer certas atividades que trazem um certo risco de exposição, mas esse risco ele está um pouquinho diferente do que ele era antes. Se a gente tem uma complicação, a gente tem um médico que vai atender a gente desgastado como nós pela pandemia, mas menos desgastado por aquele acúmulo de pacientes. Ele não está mais atendendo 50 pessoas, ele está atendendo 20. Então, a chance dele errar naquela situação é menor. O enfermeiro da mesma forma, o técnico da mesma forma. E dentro de uma curva de aprendizado, a gente vê muito isso. Os dados muito visíveis são na Europa, em que os casos voltaram a aumentar numa incidência muito parecida como estava no primeiro pico, só que o número de óbitos não aumentou. Então, isso reforça que não, os jovens não devem ficar até as 3, 4 da manhã na rua, como está acontecendo em Londres, como aconteceu nas ilhas no sul da Itália, mas a gente pode sim se permitir ter certas interações sociais para que a gente possa levar esse período com mais leveza, porque parece que ele não vai acabar amanhã, ele ainda vai durar um tempo, né? A gente está na parte final, mas ela ainda está um pouco distante. Rose, fica à vontade para fazer a tua pergunta, só não esquece de abrir teu microfone antes de fazer uso da palavra, por gentileza. Certo, bom dia. Bom dia, doutor, obrigado pela explanação aí do assunto, muito importante nesse momento que estamos passando aí em família. A minha dúvida, a minha preocupação maior, a questão, se o doutor pode me explicar nesse sentido, a questão que me preocupa um pouco, eu tenho criança pequena, assim como vários colegas têm, essa volta à escola que a gente está, todo mundo querendo muito, como que será isso para as crianças? Esse relacionamento de novo social que eles vão ter, só que de uma forma que provavelmente vai ser distanciada, como é que eles vão reagir a isso? Como é que a gente deve se portar perante eles? Olha, eu vou trazer um pouco de dados de colegas infectologistas que eu confio, muito menos do que dados meus que não sou especialista. Mas o que eles me trazem é que o risco de complicações dessas crianças é muito pequeno, mas existe um risco de contágio assintomático muito grande. Então, a gente se iludir que a criança vai ficar cada uma na sua cadeira, sentada, esperando sua vez para sair, para ir ao banheiro. Quem tem filho pequeno sabe que isso não é por aí. Então, vai haver sim esse contato, elas vão acabar no início, como nós, ficando um pouco receosos, né? Tentando evitar o contato físico, mas naturalmente esse contato vai existir e o risco de contágio sim vai aumentar nessas interações. Só que, por outro lado, a gente coloca na balança o quanto a criança está tendo prejuízo, não de conhecimento técnico, mas de interação social. Isso é um dos papéis fundamentais da escola, né?
que mais pesa a escola, né, do ponto de vista de saúde e de interação social, é o que ela nos promove, tanto interações boas quanto ruins. Ela nos ensina muito como lidar com a diversidade. A gente não quer que nosso filho lide com uma coisa ruim, mas ele às vezes precisa lidar com aquela experiência e viver ela, porque ela infelizmente vai ser também presente no seu mundo adulto. E aí ele se expondo gradualmente àquilo é muito menos pesado do que de repente cair do conto de fadas e ver que a vida não é bem por ali. E essa interação com crianças da mesma idade, dentro de um ambiente um pouco controlado, porque ali tem professor, tem monitor, tem um certo controle, é extremamente saudável para a criança. Eu vejo que nesse momento, mas na opinião pessoal, embasada na opinião dos colegas infectos, que nesse momento vale abrir a possibilidade para os pais e para os professores dessa interação. Então, às vezes a gente consegue entrar num consenso de alguns querem voltar, outros não. E por um período, se a pessoa se sente mais segura em manter seu filho um pouquinho mais em casa, a longo prazo isso não vai impactar tanto. Mas deixá-los afastados dessa interação a vida toda não é legal. Mas eu vejo no ambiente ali de universidade, a gente até estranha quando entra na sala e os alunos que são alunos de medicina, né, e logo bem instruídos, né, todos bem aglomerados, todos sem suas máscaras, todos dividindo refeição no mesmo local. Então, se iludir que as crianças não vão fazer isso, eu não me iludo, não. Eu acho que vai aumentar, sim, o número de contágio, mas é botar numa balança do custo-benefício disso, e aí cada um dentro da sua família, tendo essas informações, discutir o que vale ou não a pena fazer. Mas colocar uma decisão imperativa, eu não acho que seja nem saudável nesse aspecto. Isso tende a trazer até desconforto para a família. Então, saber disso, saber dos prós e contras, e aí decidir em casa, eu acho que é a melhor opção, na minha opinião. Vicente, fica à vontade, doutor Vicente. Só abre o microfone aí para poder fazer a pergunta. Isso, muito obrigado. Inicialmente, parabenizar o Alexandre pela excelente apresentação. Acho que a gente sempre precisa de ver e ouvir essas palavras a respeito da nossa situação, do nosso equilíbrio emocional tão necessário aí para o nosso dia a dia, nas nossas relações na família, no trabalho, enfim, né? Mas o que eu acho assim meio paradoxal, Alexandre, é que eu me lembro que a gente sempre ficava pensando assim, puxa, quando é que vai ter um feriadão para a gente poder ficar com a família, para a gente poder ficar em casa, para a gente poder assistir um filminho, ler um livrinho, alguma coisa assim. E agora a gente está nesse período aí de 6 meses praticamente forçado a ficar em casa. E a minha preocupação é de que as pessoas, ao chegarem ao final, quando efetivamente já se tiver recurso para sair fora aí da pandemia, considerar encerrado esse período, que muitos estejam cansados de ficar descansando, entendeu? É uma situação assim bastante paradoxal, mas eu acho que é aquilo que de uma certa forma tu abordou, que você se vê numa nova situação, né? E isso, toda essa dinâmica, essa nova forma de trabalho acaba levando a um desgaste emocional grande. Então é um descanso que vai levar a cansaço. Eu acho, eu não sei qual é o cenário que vocês, enquanto psiquiatras, assim desenham para esse período de pós-pandemia. Sim. Não, eu concordo totalmente com o senhor. Eu entendo o paradoxo, mas o que gera esse paradoxo maior é o fato que a gente não deixar de substituir uma atividade que a gente fazia por outra que é viável. A maioria das pessoas em situações assim adversas costumam parar tudo, né? Então, aquele futebol que era saudável porque era saudável do ponto de vista físico, mas era saudável também do ponto de vista do pós-jogo, de você fazer um churrasco, de você brincar com seu amigo, aquilo foi retirado e você não colocando algo no lugar, você acaba sentindo falta. Às vezes não é algo que você quer, não é algo que você almejaria no longo prazo, mas é o que tem para hoje, né?
Então, às vezes, a gente precisa substituir as atividades que a gente gostava de fazer, mas não deixar de fazer. O grande erro no aspecto de saúde física, no aspecto de momentos de lazer, no aspecto de momentos puramente lúdicos e não só vinculados ao trabalho, como muitos que continuaram trabalhando como nós, se viram caindo de cabeça no trabalho e praticamente vivendo para o trabalho, para poder ocupar a cabeça. E isso, em parte, funciona, mas depois desgasta. Então, a gente precisa aceitar que essa é uma realidade de longo prazo, ela não vai acabar amanhã. Então, a gente precisa ocupar aquele tempo do futebol, aquele tempo da saída com as amigas para tomar um café, aquele tempo que cada um tem o seu para relaxar e trocar por algo que seja viável. Então, vai ser esse tempo num lugar arejado, todo mundo de máscara, batendo papo numa mesa ali na beira-mar, pode ser. Vai ser numa conferência como a gente está fazendo, se a pessoa se sente mais segura fazendo isso, mas não deixar de fazer é uma outra oportunidade. Mas deixar de ter esses contatos, deixar de ter esses momentos de descontração e substituí-los ou por trabalho, ou por série, por filme, por televisão, funcionaria por algumas semanas, mas depois a gente começa a sentir falta daquilo. Então, a gente está vivendo uma situação nova que exige habilidades novas de enfrentamento. Então, o que funcionava antes não está funcionando agora porque a gente não tem acesso, né? Então, a gente tem que trocar aquilo. Então, esse paradoxo a gente tenta minimizar ele, não resolver, ocupando esse tempo com coisas mais leves, coisas que pareciam aquilo que a gente fazia. E aquilo que dá para voltar a fazer, não precisa inventar roda, é voltar a fazer mesmo. Então, nesse momento, para a gente conseguir ser mais resiliente, tolerar mais essa diversidade, vai se adaptar a uma nova realidade. Não significa que ela é permanente, porque de fato ela não vai ser. Esse fato da gente ter que fazer reuniões sempre por vídeo não vai ser uma realidade permanente, mas a gente vai ter até como possibilidade fazer reunião por vídeo, não mais uma exigência. O senhor tocou um ponto importante. Uma coisa é a gente ser obrigado, a gente querer estar em casa para ler um bom livro, para curtir o momento, para descansar com a família. A outra situação é a gente ser obrigado a ficar em casa, que é bem diferente. Então, a gente se sentindo obrigado não dá para acontecer. Se a pessoa não sente a vontade para sair e ficar no ambiente externo, então que ela saia de carro, que ela pare na beira da praia, que ela encontre um lugar leve para ela ficar lá, mas que ela não deixe de fazer isso, ficar dentro de casa, trabalhando, dentro de casa, descansando, dentro de casa, praticamente 24 horas por dia. Isso não é saudável para a nossa saúde mental. A gente precisa mudar o ambiente, a gente precisa ver gente. E isso está fazendo falta também. Priscila, fica à vontade, Priscila. Bom dia a todos. Eu concordo bem com o que o doutor falou ali, porque, na verdade, nesse período de pandemia, eu me vi trabalhando mais do que antes, porque a gente acaba substituindo as outras atividades que a gente tem pós o CRM com o trabalho, porque a gente só pode ficar dentro de casa, né? É isso que passa na TV, não, isolamento social, evite sair de casa. Então, eu acabei substituindo as minhas outras atividades, como, por exemplo, caminhar, lutar, atividades, visitar amigos, familiares, né? Então, a gente acabou evitando todos esses contatos. Então, a gente, realmente, o que o doutor falou, a gente se obrigou a ficar dentro de casa. Eu, por exemplo, tenho uma mãe de quase 70 anos. Ela tem problema de saúde, toma vários medicamentos. E apesar de todo o cuidado que a gente teve, toda a família acabou sendo acometida pelo vírus, né? Então, é bem complicado, porque, na verdade, hoje eu me sinto... Eu quero tirar férias, porque é diferente tirar férias, fazer uma programação, viajar, poder estar em contato com a família, né? Então, tudo isso foi evitado nesse momento. Então, eu fiz aniversário, minha mãe fez, e foi tudo nesse período de pandemia. Então, não teve aquele contato, aquela união, aquela convívio dos amigos. Então, foi tudo isso, de ter uma obrigação ficar enclausurado dentro de casa, evitar sair mínimo. Então, é bem diferente. Então, realmente, a gente tem que se adaptar à nova realidade, né? Mas eu acredito muito diferente do programa As Férias, e passar... estar em clausura de casa em virtude da pandemia. Eu compartilhei essa tela até para ilustrar um pouquinho o que a gente estava falando. Isso foi um trabalho que foi
postado agora no congresso que teve europeu de neuropsiquiatria agora em setembro, faz 2 semanas, em que esse autor, que ele é da Universidade de Columbia, em Nova York, ele trabalha muito sobre resiliência, sobre a capacidade que a gente tem de lidar com um fator novo. E não só fator novo, mas lidar com fatores adversos. E o que ele trouxe até desde um estudo que ele fez na época do 11 de setembro, que ele viu o impacto para aquela população de Manhattan a partir da exposição ao ataque terrorista, é que algumas pessoas tinham essa capacidade de lidar com essa diversidade, como a gente vê em pessoas que vivem em guerra civil na Síria e em outras situações de muito estresse, mas uma importante parcela não tem essa resiliência. E quando a gente não consegue resolver aquela situação, a gente pode usar uma estratégia que já funcionou, que é o que ele sugere ali, né? Então, o que está acontecendo, o que eu preciso fazer? Daí você seleciona uma estratégia para enfrentar aquele problema. Então, eu não posso mais jogar futebol, mas eu posso correr. O que eu consigo fazer nessa situação? Qual é dentro do meu repertório de atividades, o que eu posso usar? E depois tentar fazer um feedback, avaliar se está funcionando ou não. E aí que vem a avaliação nova dele, a forma de pensar nova, é que nessas situações adversas, às vezes, aquilo que a gente sempre fez não deu certo e não dá para fazer uma manutenção dessa estratégia, a gente tem que ajustar a estratégia, a gente tem que terminar a estratégia e selecionar uma nova estratégia. Então, se não dá mais para jogar o futebol, não dá para sair para tomar um café com as amigas, não dá para lutar, mas talvez dê para fazer um outro exercício, por enquanto, que não precisa ser permanente, dentro do que é viável, dentro do que é seguro, para conseguir passar por esse período sem necessariamente aquilo ser tão estressante quanto está sendo. Então, é mitigar, diminuir o impacto e não necessariamente dizer que não houve impacto. Então, o raciocínio é mais ou menos esse. É tirar essa... Às vezes a ideia, né, do 8 ou 80, faço ou não faço. Não, às vezes dá para fazer mais ou menos, mas é melhor fazer mais ou menos do que não fazer. Fazer o que dá para fazer. Mais alguém, gente? O Daniel, eu não achei ele para levantar a mão, mas eu queria perguntar para o doutor Alexandre, em que momento, assim, com essa situação toda de pandemia, que a gente percebe que precisa procurar ajuda ou tentar ajudar algum familiar? Essa divisão, assim, eu estou bem, eu estou sentindo tristeza, estou sentindo angústia, ou alguém da minha família está sentindo isso, mas em que momento que eu devo, assim, não, eu tenho que procurar ajuda, eu não consigo resolver, eu não consigo passar por isso, ou a pessoa não consegue passar, porque, assim, é complicado, assim, a gente ter essa percepção clara, o momento de procurar ajuda, ou... Porque nem sempre a gente primeiro consegue avaliar dentro de um contexto familiar, mesmo sendo psiquiatra, mesmo tendo uma formação longa, avaliar de forma correta, e por isso que a gente não costuma tratar familiares e amigos. Então, às vezes isso gera dúvida para nós também. E quando gera dúvida, a melhor coisa a fazer é tirar a dúvida, não ficar com a dúvida. A gente vive dentro do ambiente de consultório, nosso ambiente pessoal, às vezes situações que, mesmo que a gente não tivesse dúvida, acontecem momentos difíceis e que a gente tem que lidar e resolver. Então, naqueles que geram dúvida, não dá para pensar 2 vezes, tem que procurar ajuda. Tem grande parte dos quadros, eles previnem, eles são possíveis de ser tratados e diminuem o risco do pior desfecho, que é o óbito, que é o suicídio. Então, antes que isso tudo aconteça, na dúvida, é melhor procurar ajuda, procurar uma opinião, nem que a opinião seja que aquilo é um período de adaptação, que existem orientações, inclusive, de como lidar com esse período de adaptação, como a gente está falando hoje. Às vezes, essa consultoria, né, ela não necessariamente se traduz em um transtorno instalado a ponto de necessitar de uma demanda farmacológica. Às vezes, o que a gente orienta e muda da rotina é suficiente para tratar o quadro. Mas se há dúvida, é porque provavelmente a pessoa não está no seu funcionamento normal, ela não está sendo como ela sempre foi. Pode ser que seja o famoso cérebro da pandemia? Pode ser, mas é uma avaliação criteriosa que exige tempo, geralmente é uma consulta inicial longa, e às vezes a gente realmente fica ainda na penumbra, né? A pessoa preenche critérios para um quadro depressivo, mas a gente está vivendo um mundo diferente, e às vezes a gente fica com um pouco mais de cautela, observa um pouquinho mais,
mas sempre com o olhar de um profissional e não com o olhar de um familiar. Como eu lhe falei, mesmo sendo médico, mesmo sendo psiquiatra, não acho que não me sinto capaz de atender alguém que está no meu convívio. Às vezes a gente ampara, a gente resolve aquela coisa pontualmente, como todo colega médico costuma fazer, né? Apaga o fogo ali para resolver a situação imediata, mas tratar, investigar, isso não dá. A gente sempre tem que caminhar. Então, para quem não é médico, esse reforço é ainda maior, né? Ficou na dúvida, quer dizer que precisa de uma opinião embasada. É igual quando a gente ficou na dúvida se faz uma determinada reforma, a gente não vai lá e sai fazendo e aí cai na nossa cabeça a casa. A gente precisa pedir a opinião de alguém que conhece. Então, a gente não pode ficar com essa dúvida. Em saúde mental, a gente vê, às vezes, questões de um dia para o outro, em que se você ficou com a dúvida, deixa para amanhã, às vezes o deixar para amanhã, infelizmente, se mostra fatal. Obrigada, doutor. De nada. Excelente pergunta mesmo, Iolete. Acho que deve ter bastante gente no grupo tratando de, né, se fazendo essa pergunta, às vezes, em casa, com colegas, com familiares. Mais alguém, gente? Mais algum questionamento? Bom, não havendo mais pergunta de ninguém, eu queria, então, mais uma vez agradecer, em nome dos funcionários e da direção do Conselho, doutor Alexandre, pela disponibilidade. Né? O doutor Alexandre, para que todos aí, para quem eventualmente teve dificuldade de conexão e perdeu a apresentação, ele é coordenador e professor também de psiquiatria na universidade, na Unisul Pedra Branca. Ele também é membro da Câmara Técnica de Psiquiatria do nosso Conselho de Medicina, né? E, além do currículo, ele mostrou que, na palestra aí, que fala com bastante propriedade e conseguiu tirar todas as nossas dúvidas e acho que acredito que deu um pouco mais de tranquilidade para a gente, especialmente porque no dia de hoje, doutor Alexandre, a gente começa uma certa retomada com mais frequência de trabalhos presenciais aqui no Conselho, né? A gente está com um revezamento instituído aí entre os setores, respeitando, evidentemente, aí todas as necessidades que a gente tem em termos de cuidados, né? Ainda estamos em tempo de pandemia, mas a gente acredita também, sim, que essa retomada aí de uma rotina, ainda que parcial, mas de uma rotina que a gente deixou para trás lá no mês de março, né? Mais de 6 meses atrás, talvez venha também ajudar um pouquinho na cabeça de todo mundo. Assim, é bom ver as pessoas aqui dentro circulando com um sorriso no rosto, e a gente sabe que muita gente está louco para sair de casa mesmo, para poder quebrar essa rotina chata aí de ficar enclausurado, né? A gente sempre queria ficar em casa, e não é que a casa é uma prisão, mas a gente está vendo que ficar em casa forçosamente, obrigatoriamente, aí está realmente sendo uma penalidade. Então, agradeço mais uma vez a presença do doutor Alexandre, a presença também de todos vocês. É importante que a gente, em conjunto, a gente consiga abordar esse tipo de conteúdo aí. Queria repassar o crédito da realização do evento à Iolete. Na verdade, foi ela que teve a ideia, correu atrás, pegou os médicos, as indicações aí, e depois só me apresentou, Daniel, está marcado o evento, é dia tal. Então, obrigado, Iolete, mais uma vez pelo teu interesse. A gente agradece coletivamente e a gente espera que a gente tenha outros aí, os próximos aí. A gente sabe que logo, já que o virtual é uma ferramenta que hoje está tão fácil, tão disponível para a gente espera que tenha melhores condições aí daqui para frente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho, se tem algum questionamento no chat. Acho que não. Então, enfim, finalizo. Desejo a todos aí um excelente dia de trabalho e agradeço mais uma vez a presença de todo mundo. Obrigado, boa noite. Bom dia para todos e vamos em frente. Obrigado, doutor. Até logo. Bom dia. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Obrigada. Bom dia, obrigada. Parabéns a todos. Obrigada. Parabéns.